E chegou a hora de fazer as considerações finais ou a conclusão. Como é que eu vou fazer essa parte no trabalho? Descubra na aula de hoje. Olá, bem-vindo ao canal Vida Acadêmica e hoje eu vou te ajudar a fazer as suas considerações finais ou a sua conclusão. Qual que é a diferença entre considerações finais e conclusão? As considerações finais, o termo é aplicado quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, quando eu coleto dados documentais, dados de livros, de artigos e aí eu vou trabalhar esses dados. Agora, quando eu faço uma pesquisa experimental ou eu faço uma pesquisa de campo, então eu uso o termo conclusão. Então, essa é a diferença. Então, na maioria das vezes, boa parte dos trabalhos vai ter a expressão considerações finais. Isso vale tanto para artigo quanto para TCC, monografia e dissertações. É importante lembrar que nas considerações finais nós precisamos retomar todos os itens que são mais importantes no nosso trabalho. Então, nós vamos retomar os nossos objetivos, nós vamos retomar a nossa problemática e nós iremos também falar, discutir um pouco mais sobre os resultados que nós chegamos com a pesquisa. Nós também podemos falar brevemente sobre o que foi desenvolvido em cada um dos capítulos e como isso foi trabalhado. É importante lembrar que a conclusão precisa ser menor do que a introdução. Então, digamos que a sua introdução tenha 3 páginas. As suas considerações finais precisam ter no máximo 3 páginas. Então, você pode colocar assim, por exemplo, 2 páginas e meia, 2 páginas, estaria ótimo. Ou então você fez 1,5 páginas de introdução, então coloca 1 página de considerações finais para ficar proporcional, ou seja, as suas considerações finais elas sempre precisam ser menores do que a introdução, tem que ser mais pontuais, mais específicas. No final das considerações finais, você também pode comentar sobre alguns aspectos que foram percebidos no seu trabalho, mas que foi optado por não discuti-los, uma vez que fugiria do campo de concentração da sua pesquisa. Então, existe essa possibilidade e você também, com isso, pode sugerir mais pesquisas referente a esses outros aspectos que você percebeu durante a construção do seu trabalho, da sua monografia. Então, hoje eu vou passar 11 dicas sobre quais coisas nós podemos adicionar ou quais coisas nós podemos evitar ao construir as nossas considerações finais ou a nossa conclusão. Número 1, eu já falei que é a questão da introdução ser maior do que as considerações finais. Número 2, é importante ressaltar a ideia principal do seu trabalho. No caso, o seu trabalho ele foi construído baseado em uma problemática, né? Ou em um problema específico, um problema da realidade ao qual o seu trabalho procura responder. Então é fundamental que nessa discussão você trabalhe esse aspecto sobre o problema colocado em questão. Número 3, nas considerações finais, inexistem citações, sejam diretas, sejam indiretas. Existem alguns lugares que permitem, existem algumas pessoas que colocam, mas isso é totalmente desaconselhável. Porque as considerações finais é uma parte do trabalho em que você vai resumir, compactar tudo que você trabalhou. E no máximo você pode falar o nome de um autor, mas sem colocar uma citação ou a chamada para uma referência. Porque nas considerações finais é a sua oportunidade de demonstrar o quanto você evoluiu, o quanto você progrediu
com a pesquisa. Então é você, é o autor discutindo sobre aquela problemática. Então aqui não combina colocar um outro autor que não seja você. Número 4. Não coloque ilustração de nenhuma espécie, seja tabela, seja gráfico, seja quadro, seja imagem, nada disso, não pode, é proibido. Todas essas informações, elas têm que ficar dentro dos capítulos, não tem discussão. Número 5. Revise o seu texto em dias diferentes. Então você vai ler as suas considerações finais hoje, vai passar 2 dias, você vai ler de novo, vai passar 3 dias, você vai ler de novo, vai passar mais 5 dias, você vai ler de novo. Quanto mais vezes você ler, melhor você vai deixando o texto. Então você vai lapidando o seu texto e deixando ele ainda melhor. Porque, dependendo do dia, da nossa percepção, do nosso estado de espírito, isso vai influenciar no nosso texto. Então, é importante esse cuidado e essa releitura, porque às vezes nós ficamos muito viciados no texto e aí não percebemos algum erro que está muito óbvio ou que não está tão explícito, mas que nós podemos lapidar ainda e deixar melhor o nosso trabalho. Número 6. Tudo que está nas considerações finais já deve ter sido anteriormente discutido durante o trabalho. Então, as considerações finais, elas não devem trazer nada de novo, nenhuma informação nova. Por isso que nós não colocamos nenhuma referência, nenhuma chamada para alguma referência, porque tudo já foi discutido de alguma forma durante o desenvolvimento dos seus capítulos. A questão sobre revisar o texto em diferentes dias, ela também ajuda a nos organizarmos quanto à coerência dos parágrafos e a ligação entre eles. Dica número 7. Durante o desenvolvimento do seu trabalho, é normal você descobrir coisas, você se deparar com informações das quais você não esperava, informações novas, informações relevantes, e isso já pode ser sendo adicionado às considerações finais. Então você coloca alguns aspectos que você descobriu, que você achou interessante e que você quer comentar nas considerações finais e você não quer esquecer de comentar esses dados. Então você já pode colocar nas suas considerações finais. Quando você terminar o seu trabalho, você retoma e vê aquele texto, se realmente compensa manter ou fazer um filtro afunilando ainda mais os aspectos que você quer abordar nas considerações finais, obedecendo também aquela regra de as considerações finais serem menores do que a introdução. Porque depois, quando você for finalizar o seu trabalho, vai ficar mais fácil e não vai precisar construir as considerações finais do zero. Você já tem uma ideia do que você quer discutir, do que você quer trabalhar. Número 8. As considerações finais, elas são uma parte do trabalho em que nós temos a oportunidade de deixar a nossa marca, de deixar a nossa visão de mundo, de nos posicionarmos a favor ou contra determinados aspectos ou determinadas situações, ou o que nós pensamos a respeito de determinado assunto. Então, é uma oportunidade de nós mostrarmos o quanto nós crescemos como pesquisadores. Dica número 9. Evite palavras clichês. Por exemplo, resumindo, concluindo, o presente trabalho, são expressões assim batidas e que elas são muito utilizadas nos trabalhos e que nós podemos evitar. E como que a gente faz para substituir essas palavras? Uma das formas é você utilizar um dicionário. Então você vai colocar a expressão concluir no dicionário, pode ser um dicionário físico ou um dicionário online, e você vai procurar pelo sinônimo dessa palavra, o sinônimo de concluir.
Então você vai encontrar outras palavras que você pode substituir por essa e deixar a sua escrita mais rica e diversificada e fora do comum. E aí algumas sugestões para melhorar essa escrita poderia ser: portanto, diante disso, dessa maneira. São outras opções de início de frase que podem melhorar a escrita, mas essas foram apenas algumas sugestões, você pode encontrar outras melhores também. Número 10. Verifique a estética do tamanho do seu parágrafo. Um parágrafo com 2 linhas é muito curtinho e um parágrafo com 20 linhas é muito grande. Então verifique a proporcionalidade dos seus parágrafos nas considerações finais para ver se não existem assim muitas discrepâncias. Então é bom que eles tenham tamanhos mais uniformes, nem exageradamente grandes e nem muito pequenos. Se for o caso, então junte esse parágrafo de 2 linhas com outro parágrafo, com o anterior ou com o próximo, ou então se é um parágrafo muito grande, aí compensa dar um enter e separar para que o texto fique mais uniforme e esteticamente melhor. Dica número 11. Parte das suas considerações finais devem aparecer no seu resumo, ou seja, parte dos seus resultados, os principais aspectos dos resultados encontrados, eles precisam aparecer no seu resumo. Então é uma forma de você reaproveitar também o que você discutiu nas considerações finais para construir o seu resumo, que aliás deve ser a última coisa que você vai construir ao elaborar o seu trabalho. São essas algumas dicas sobre como nós podemos construir as considerações finais. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, clica em gostei e se inscreve no canal para receber mais informações como esta. Um abraço e até a nossa próxima aula.